Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem trouxe a palavra, amados, abra ela para nós no Evangelho de São Marcos. Enquanto vocês procuram, eu sou o Tito, casado com a Lucilene. Nós temos a graça de servir aqui nesse grupo de oração já há uns 13 anos. É bênção de Deus. A palavra vai falar assim para nós: fé em Deus e poder da oração. No dia seguinte, pela manhã, ao passarem junto da figueira, viram que ela secara até a raiz. Pedro lembrou-se do que se tinha passado na véspera e disse a Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoastes. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso se sucederá, tudo o que fizer obterá esse milagre. Tudo o que disser obterá esse milagre. Por isso vos digo, todo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Palavra da salvação. O Senhor, nessa noite, enquanto eu vinha preparando essa pregação, Ele já ia colocando no meu coração várias, como eu posso falar para vocês, várias mensagens. O Senhor, Ele trouxe para mim, no meu coração, e Ele traz para você nessa noite. Para quê, amados? Para que a gente compreenda o que o Senhor, Ele quer falar conosco. Para que a gente acolha o que Ele quer passar aqui nessa noite para nós. E Ele, na moção que a gente rezava segunda-feira, o Senhor já nos fazia um alerta. O Senhor já disse para nós, enquanto a gente preparava para o grupo de hoje: todos aqueles que não creem que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, não entrará no céu. Todo aquele que não crê, não será salvo. Já começa aí, amados. Então já começa a pensar aí, como é que você está agindo perante ao Senhor. Se você tem acolhido o Senhor como o centro da sua vida, se você tem acreditado nele verdadeiramente ou não. O Senhor já começa a falar para nós assim, que nós temos que crer nele verdadeiramente para alcançarmos o céu. E a palavra vem nos falar que estava Jesus e Pedro percorrendo as cidades ali próximo a Jerusalém, e Pedro, conversando com Jesus, disse: olha, mestre, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, secou, até a raiz dela está seca. Mas que figueira é essa? Aí a gente volta aqui, no versículo 12, onde a palavra vai nos falar que Jesus estava saindo de uma cidadezinha chamada Betânia, ele e Pedro. E aí Jesus teve fome. Ele avistou adiante uma figueira, verdinha, cheia de folhas. Aí ele olhou, deve ter pensado, falou: vamos lá, porque ali está cheio de figos para a gente comer. Chegando próximo à figueira, amados, não tinha fruto nenhum, só folhas. E aí Jesus amaldiçoou aquela figueira. Ninguém jamais há de comer fruto de ti, Jesus disse àquela figueira. E é a mesma figueira que eles passaram perto no outro dia, e ela já estava seca. Não havia mais folha verde alguma. E aí, meditando a palavra, falei: Senhor, mas aqui no primeiro momento, o que o Senhor quer passar para nós a respeito dessa figueira? Que nós temos que ser como essa figueira. Não uma figueira seca, não uma figueira que só dá fruto na época dela, na época própria. Porque aquela figueira, não foi culpa dela ainda não ter dado os frutos, ainda não estava na época dos frutos. E é assim na natureza, Um pé de manga não dá manga o ano inteiro. Um pé de goiaba também não, tem a época certa para cada fruta. Hoje, com os venenos, já
colhem mais frutas o ano todo, mas é só a base de veneno. Pela natureza, não. Cada espécie de fruta tem a sua época para dar. E não era diferente com a figueira. Então o Senhor diz para nós que nós devemos ser como aquela figueira, mas não dar frutos só em determinada época. Você, amado, é chamado a dar fruto o ano inteiro. Você é chamado a produzir o ano todo. Mas como é que a gente produz frutos? Vocês estão aqui hoje, escutando a palavra de Deus, se abastecendo da graça que o Senhor derrama nas nossas vidas, e daqui a pouco vocês vão voltar para a rotina de vocês. É lá que vocês vão dar os frutos. É lá na casa de vocês, é lá no trabalho de vocês, no meio do convívio dos amigos de vocês, que os frutos vão aparecer, amados. Porque vocês não podem sair daqui e agir da mesma forma, tendo escutado a palavra de Deus. Quando a gente vai à Santa Missa e recebe ali a Eucaristia, que é o corpo do Senhor, a gente não pode sair dali da mesma forma. A gente tem que dar frutos. E o Senhor não pede nada de extraordinário para nós. É simples. É só uma mudança de vida. É só eu, Tito, ser um homem melhor para minha esposa, ser um filho melhor para os meus pais, ser um amigo melhor ali no meu local de trabalho. É isso que o Senhor nos pede. Ser pessoas melhores. Renunciar aquelas coisinhas erradas que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Quando a gente se reúne ali numa rodinha de amigos, vai jogar um futebol, né? Surge uma conversa fiada, alguém mostra uma foto no WhatsApp, aí a gente comenta. É renunciar a essas pequenas coisas. Se está errado, opa, pera lá, não vou fazer isso, não vou participar disso. Ainda que te falam, não, mas você, depois que começou a ir na igreja, você está bobo demais. Amado, não é bobagem. Para os que estão lá fora, parece, mas para Deus não. Para Deus é uma conversão. Para Deus é uma mudança de vida. Para Deus é produzir frutos. Quando você passa a não cometer os mesmos erros, cair nos mesmos pecados, é produzir frutos. E a palavra é muito rica. Nesta mesma mensagem da figueira, o Senhor vem mostrar para nós, quando Ele amaldiçoa e aquela figueira seca, Ele nos mostra o poder que tem as nossas palavras. E aí, amados, nós temos que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Porque uma palavra mal falada, depois de dita, não tem como você pegar ela e colocar por goela dentro de volta. O estrago já foi feito. Depois que você disse algo, não tem como voltar atrás. Então nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Porque a gente tem escolha de falar coisas boas ou coisas más. E muitas das vezes o que a gente fala é mal. Muitas das vezes, amado, a gente usa as nossas palavras para amaldiçoar. Em vez de falar coisas boas para abençoar as pessoas, não. As nossas palavras ferem, machucam mais que uma faca de 2 gumes. E o Senhor vem nos alertar também para isso. Quando Ele diz aquela figueira e acontece o que o Senhor fala, Ele vem falar para nós, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Vamos passar, amados, a falar uns para os outros coisas boas. Desejar coisas boas. Ao amanhecer, você olhar para a sua esposa e desejar para ela coisas boas. Se você, igual eu, não vejo a minha mãe todo dia, ligar para ela e desejar para ela coisas boas. Para os amigos também. É muito mais fácil. Mas o nosso humano, o nosso coração, ele é ruim. Ele tem a tendência de levar-nos para o caminho do mal. Por isso o Senhor também nos faz esse alerta. E continuando a palavra, na segunda parte, ele já vai falar de fé. Quando ele disse a Pedro, tem fé em Deus. Por quê? Porque quando o Senhor
fala aquela figueira, ele já sabia o que iria acontecer. Porque em nome do Senhor, em nome de Jesus, todo joelho se dobra. Em nome do Senhor, todas as coisas acontecem. Então, quando Jesus fala, ele diz a Pedro, tende fé em Deus. Porque se você tiver fé em Deus, as coisas que você disserem também irão acontecer. E aí ele dá um exemplo. Se você pedir com fé, acreditando que vai acontecer, aqui ele ainda cita, se um monte transpassará para um lado, para o outro. Se você tiver fé. Tudo o que pedires na oração, se você acreditar, você vai receber a graça. Porque, amados, a oração, ela tem poder. Então, quando a gente pede para você rezar, é porque a gente sabe que a graça vai ser derramada. Talvez não no momento que a gente espera, talvez vai demorar um pouco. Santa Mônica rezou para a conversão de seu filho, Santo Agostinho, durante 33 anos. Uma vida, aquela mãe rezando para a conversão do seu filho, até o momento que ele fez a experiência com o Senhor, e se tornou santo, amados. Por quê? A intercessão da oração da mãe dele, levou ele a buscar a conversão. Conto para vocês um testemunho pessoal meu. Poucas pessoas sabem. Dos meus 14 aos meus 20, 19 e 20 mais ou menos, eu sofria com pensamentos de suicídio, de várias formas. Aquilo vinha na minha cabeça. Eu escutava aquela voz sussurrando. Tira sua vida, desse jeito, daquele jeito. E era uma batalha muito grande. Eu sempre tive fé em Deus, mas na minha adolescência eu não gostava de ir à missa, confessar, não gostava. Eu falava, eu vou lá escutar um padre, o cara é homem igual eu, ele erra igual eu, não gostava da missa. Gostava das coisas mundanas, festa, bebedeira, mulheres, eu gostava disso. O resto não importava. E vinha essas maquinações na minha cabeça, durante todos esses anos. E aquilo ali, amado, me frustrava tanto, me revoltava tanto, até que, acho que eu conheci a minha esposa com 18, até que Deus colocou a minha esposa na minha vida. Uma mulher de oração, que acreditava em Deus, que tinha uma caminhada de fé, colocou ela na minha vida. Eu não sei se eu contei para ela logo imediato, mas acho que não. Ela foi percebendo, porque eu mudava de humor muito rapidamente. Estava bem, quando pensa que não, ela já me olhava, já transformava. Era algo impressionante. E aí ela começou a orar por mim. Ela começou a rezar por mim. Procurou vários padres, Padre Joel, que atendia aqui no São Judas, excelente padre. E ele disse para ela, ore por ele, faça novena por ele. Amados, ela podia ter desistido. Para quê? Eu não quero saber disso não. Até que foi revelado para ela que o que me atormentava era uma legião de demônios, que queria a minha morte. Isso que me atormentava. Ela não me contou, ela só continuou com as suas orações. Começou a me levar na missa, mesmo eu indo, não gostando, não me sentindo bem, amados, eu não me sentia bem. Mas já era coisa do inimigo, para que eu não ficasse ali. Ela começou a me levar, me apresentou este grupo de oração, eu vinha também, custava ficar sentado aqui, mas já era obra dele, para que eu não ficasse. Até que as orações da minha esposa começaram a surtir efeito. E aí o que o danado faz? O diabo, ele é inteligente demais, amados. Quando vê que ele está perdendo, ele muda a estratégia de jogo. Aí ele já colocou na minha cabeça, não de suicídio mais. Eu até me arrepio, amados. Mas de tirar a vida da minha esposa. Ele soprou isso nos meus ouvidos. Mata ela. Porque ela estava me tirando dele e me trazendo para Jesus. E para a honra e glória do nome do Senhor, estamos aqui há quase 15 anos casados, servindo a Deus nesse grupo de oração.
Por que isso, amados? A oração tem poder. A oração tem força. Se a gente pedir com fé, amado, o milagre ele acontece. Aconteceu na minha vida, ele vai acontecer na vida de cada um de vocês. Demorou, amados. Dos 14 aos 20. Foi muita provação, foi muita luta, mas a vitória chegou. A vitória chegou. Amém? E ela chega na vida daqueles que persistem, que confiam no Senhor. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a doença. Ah, sim, mas eu fui diagnosticado, Tito, com a morte. Não importa. Se Deus quiser curar você da morte, Ele vai curar. Agora, se você tiver que morrer também, para a honra e glória do Senhor, talvez seja a sua salvação. O que nós temos que fazer é depositar a nossa confiança em Deus. É fazer a vontade do Senhor. É renunciar às coisas mundanas, amados, e viver sobre a graça. Porque o que o diabo quer é que a gente caia no mundo e faça todas as perversidades que lá se encontram. Todas. Porque isso nos afasta de Deus. O pecado nos tira da graça de Deus. E é isso que ele quer trazer para a nossa vida. Porque ele não quer a sua salvação, amados. O diabo, ele não quer a sua salvação. Ele não quer que você ganhe o céu. Ele não quer que você ore pela sua família, porque talvez a sua família, pela sua oração, também vai subir ao céu. Por isso, ele vai colocar muitos obstáculos na sua vida, muitas situações de pecado, muitas armadilhas serão lançadas contra vocês. Mas depositem a confiança de vocês em Deus. Não duvide. Em momento algum da vida de vocês, por mais difícil que esteja, não duvide, mas agarre ao Sagrado Coração de Jesus. Agarre nos mantos da Nossa Senhora. Depositem ali, na Virgem Maria, porque ela também é a nossa maior intercessora, e ela está com cada um de nós, porque talvez a nossa oração seja fraca para chegar direto ao Senhor, mas a mãe, ela está ali junto do filho, e o Senhor deixou ela como nossa mãe, então nós não estamos sozinhos. O Senhor deixou a Virgem Maria cuidando de cada um de nós, então ela está aí ao seu lado agora. Deposite nela a sua confiança, deposite na Virgem Maria as suas orações, porque com certeza as suas orações vão chegar até Jesus através dela.